Porque meu conselho é esse, porque em geral tratar ruído é caro. E aí a gente vai para algumas esferas de ruído. Então vamos imaginar o seguinte: se o seu ruído é externo ao seu apartamento, ou seja, urbano, né, na praça e tal, tudo mais, daí você tem que tratar suas janelas. E aí tem alguns mitos assim em relação à acústica. Por exemplo, vegetação ela melhora a condição de ruído, né? Então se você mora numa casa, se você tiver uma vegetação na frente, ou você tiver um parque na frente, tiver uma fonte de ruído, ela vai ajudar. Não ajuda em nada. Absolutamente nada. Uma árvore não ajuda em nada. Tem até estudos. Um mito que dá uma ideia, assim, fala, sei lá, tem umas barreiras, né? Uma coisa que dá uma amortecida. Não. Exatamente. Faz o seguinte teste, assim. Se você entra na sua casa, você fecha a porta e grita atrás da porta, a pessoa ouve do outro lado. Imagina, toda essa massa de porta, ela ouve porque tem uma frestinha embaixo e a frestinha da fechadura. Imagina uma árvore. A árvore é só vão, é só vazio. O som vai passar por ela. Eu já vi estudos que demonstram que as pessoas, às vezes, elas falam, né? Se você vai entrevistar uma pessoa que foi exposta a uma condição com árvore e sem árvore, ela fala que ela ouviu menos. Mas se você medir em decibéis, é a mesma coisa. Então, tem muito efeito psicológico. A pessoa não vê a fonte de ruído e achar que está ouvindo menos. Sim. Mas é meramente psicológico. Então, por exemplo, árvores não ajudam em nada. Então, o que vai resolver um ruído externo, por exemplo, numa janela? Você tem que vedar todos os buraquinhos. Não pode ter uma frestinha, né? E aí tem modelos de janela que melhoram ou pioram isso, né? Então, por isso que o melhor jeito de você resolver isso são aquelas janelas que parecem portas mesmo, que na hora que você fecha, ela gera uma pressão e pode ter uma almofadinha, alguma coisa ali que vai fazer com que ela feche com pressão. Então, o primeiro ponto é o mecanismo da janela. Depois, toda a estrutura dela não pode ter uma frestinha de passagem de som. Daí o vidro, se ele for mais espesso, a massa, vai ajudar também. E tudo isso vai tornando essa janela muito cara. Dependendo do apartamento que você mora, o condomínio você não pode trocar a janela. Está na fachada. Né? E daí você tem que pôr uma janela por trás da janela que já existe. Uma coisa horrorosa para o ambiente. Olha que coisa indecente. Por isso que eu falo, esses ruídos externos, é melhor você visitar o apartamento em horários diferentes, se você vai comprar ou alugar, para já evitar de você ter que pôr uma janela acústica, porque ela pode gerar uma condição estética muito desagradável, assim, além de ser bastante cara. Se é uma casa é mais fácil, você tem liberdade de trocar. Agora no apartamento fica complicado, você não pode mudar a fachada do apartamento. Sim, eu acho bom falar isso porque janela anti-ruído é uma maravilha mesmo, assim. Eu já fui em alguns lugares que tem, realmente ela funciona, assim, você fecha e isola muito bem. E aí acho que as pessoas ficam achando que é isso, né? Vou mudar, qualquer coisa eu ponho uma anti-ruído. Simples, né? Gasto R$500 numa janela anti-ruído. Primeiro que é bem caro uma janela anti-ruído. E depois tem todo esse problema. No apartamento você não pode trocar a fachada. Sim. A fachada do prédio, né, do edifício, ela é aprovada na prefeitura. Então, se você troca aquela fachada, você está burlando ali as regras da fachada do condomínio. Tem até as regras do próprio condomínio que não vão deixar fazer isso. Então, a janela vai ter que estar para dentro da janela que já existe. Não, imagina. Complicadíssimo.